O verão está batendo recordes de temperatura e a sensação térmica passa fácil dos 40 graus. Nessa época, é normal a gente se expor mais ao sol, seja na praia, na piscina, nos rios e cachoeiras ou na rua mesmo. A gente acaba usando menos roupa e deixa o corpo mais à mostra. Essa combinação de altas temperaturas e radiação ultravioleta intensa torna indispensável o uso dele, o protetor solar. Não adianta, gente. Os efeitos do sol no nosso corpo são cumulativos e a proteção é a forma mais eficaz de prevenir o câncer mais comum do Brasil, que é o câncer de pele. E esse hábito deve ser incorporado à nossa rotina desde cedo. É como escovar os dentes. Tem que usar protetor todos os dias. Mas a gente sabe que as opções são muitas e que, infelizmente, protetor solar não está nada barato. É um investimento na saúde. Para nos ajudar a escolher a melhor opção para cada tipo de pele e para tirar todas as dúvidas sobre o uso do protetor, hoje a gente conversa com a dermatologista Márcia Linhares. Eu sou a doutora Thelminha e vamos começar mais um podcast do Bem-Estar. Doutora Márcia, seja bem-vinda. Obrigada, Thelma. Um prazer participar com vocês mais uma vez. Doutora Márcia, quando a gente vai na farmácia para comprar o protetor, tem um monte de opções. Tem protetor em spray, em loção, em bastão. Então eu queria que você começasse explicando a diferença entre eles. A diferença do protetor em creme, normalmente ele é mais espesso, então ele é mais recomendado para uma pele mais seca. Já o protetor em loção é aquela coisa mais fluida, ela se adapta muito bem numa pele mista. E o protetor solar em gel, que é aquela coisa um pouco mais transparente, muitas vezes a gente indica para uma pele mais acneica. Já o stick, ele é um protetor solar físico, então ele vai se adaptar em qualquer tipo de pele e normalmente ele tende a fixar mais. Então, na hora dessa escolha de qual o melhor protetor solar, é muito importante a gente levar em consideração qual é o tipo de pele, porque é isso que faz uma melhor definição do que e de qual comprar. E tem protetor também em pó e em óleo, né, doutora? Sim, existe. É importante a gente dizer que o protetor solar em pó, ele não substitui um protetor solar, tá? Ele complementa uma maquiagem, ele é muito bom para um retoque, mas numa pele que já esteja com um protetor solar químico por baixo. O em óleo também, ele é mais fácil para aplicação, mas ele também requer um cuidado maior para que, justamente como ele é mais fácil de ser aplicado, ele nunca vai ter um fator de proteção tão alto, né, pela apresentação dele em óleo. Então, é preciso várias camadas e aplicar com a mão logo em seguida e reaplicar mais vezes durante a exposição. E doutora Márcia, a impressão que se tem é que o sol tá cada vez mais forte, né? Porque antigamente a gente orientava as pessoas para elas evitarem a exposição ao sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Mas agora o sol antes das 10, ele já é super forte. Ainda vale esse horário? Olha, é exatamente o que você falou. O sol hoje em dia, ele de fato está mais forte. Em alguns casos, aqueles pacientes que realmente precisam da exposição solar, a gente pode até abrir mão deles estarem um pouco antes das 10, porque é a hora que a gente tem menos radiação ultravioleta B, que é a radiação que causa câncer de pele, e aí vai ter mais radiação ultravioleta A. Mas ainda assim, com as altas temperaturas, essa exposição também fica arriscada. Ela é melhor, tá? Essa exposição mais cedo ou mais tarde, a partir das 18 horas, né, é uma exposição mais tranquila de fato, mas ainda assim ela exige proteção solar. E você citou a proteção UVB, né? E as pessoas muitas vezes confundem o que seria a proteção UVA, UVB. E por que é importante, então, passar o protetor para esses dois tipos de radiação? Porque essa radiação UVA é a radiação, né, ultravioleta A, é que está naquele sol de antes das 10, depois das 16. Essa radiação é uma radiação que aumenta o dano solar na questão de fotoenvelhecimento.
Então, é uma radiação que envelhece mais a pele. Mas não é uma radiação que causa mais câncer de pele. A radiação UVB, que é essa radiação das 10 da manhã às 16 horas, é o sol, né, mais forte, então ele tem mais ultravioleta B e vai causar o câncer de pele. Mas a verdade é que uma pele mais fotoenvelhecida, então mesmo essa pele que se expõe ali no solzinho mais cedo, ela é mais fotoenvelhecida, ela vira uma pele mais facilmente propícia a fazer o câncer de pele. Então, por isso a gente pede a proteção para os dois horários, para o fotoenvelhecimento e para o câncer de pele. E aí, doutora Márcia, existe também uma indicação de acordo com o tipo de pele, né? Por exemplo, se a pessoa tem a Exatamente. pele mais oleosa, se passa determinado protetor, aí ela pode ter acne por conta da pele oleosa e pode potencializar. De acordo com a Exato. pele, se é seca, o que você sugere? Então, assim, uma pele oleosa, uma pele acneica, a gente sugere texturas em gel, ou em sérum, ou em fluido, ou aquele protetor que vem escrito oil free, que é livre de óleo, tá? Pode ter um acabamento mate, que normalmente não é comedogênico. Tem muitos filtros químicos modernos e até que costumam ser muito bem tolerados. Já uma pele seca, ela vai exigir ali um protetor cremoso, que tenham mais ativos hidratantes. Pode ser com ácido hialurônico, ceramida, glicerina, que esses produtos eles vão ajudar a manter a barreira cutânea. Então é aquele protetor que fica ali mais grudadinho na pele, ao mesmo tempo hidratando a pele. A pele mista, a gente pode procurar uma textura mais equilibrada, como fluido, como loção, mas não precisa ser gel, tá? Vai ser um fluido, uma loção, e vai aplicar uma camada mais leve nessa zona do T, que normalmente é onde a pele é mais oleosa, e faz um reforço do produto nas outras áreas que são mais secas, tá? Isso quando a gente fala de uma pele mista. Agora, pessoas com pele sensível, né? Tem gente que tem rosácea, que é aquela pele vermelhinha mais sensibilizada. Então, para essas pessoas, a gente prefere filtros físicos, ou seja, minerais. São aqueles filtros que têm óxido de zinco, dióxido de titânio. Vai estar escrito sempre na fórmula. Normalmente, eles não têm fragrância, não têm álcool, não têm conservante, não têm irritantes. Então, são aqueles que têm cor, normalmente, né? Ou sempre vai ter ali na fórmula que eles são apenas físicos. Outro exemplo deles são aqueles sticks ou bastões. E numa pele infantil, procurar sempre protetor exclusivo para criança, que tenha filtro físico, que sejam hipoalergênicos, sejam mais resistentes à água, né? Porque a gente sabe que as crianças ficam na água. E para bebê menor de 6 meses, a principal proteção são as barreiras físicas, ou seja, boné, camiseta, chapéu e sombra. Outra dúvida que também é muito comum é sobre usar o protetor solar nos dias de sombra, nos dias nublados, porque tem muita gente que acha que não precisa, né, doutora? Isso é um erro bastante comum. Uma pessoa acha que está na sombra e não precisa, mas a verdade é que sim, precisa usar sim, porque a radiação UVB, ela sofre uma reflexão e sofre uma dispersão, seja na areia, seja na água. Não adianta você estar na praia, embaixo da barraca, porque o sol, ele bate ali na areia e ele reflete. E aí você vai ter absorção igual. Ele também absorve em concreto, em parede clara. Então, mesmo na sombra, a pele vai receber uma radiação suficiente para estar ali causando danos cumulativos, manchas, envelhecimento precoce. Então, isso é um erro, a gente tem que usar, seja na sombra, seja nos dias nublados. Agora falando sobre o fator de proteção solar, ele também depende do tipo de pele, né, doutora? Qual é o ideal? A gente sempre tem que buscar o de proteção maior? O mínimo, Thelma, que a gente recomenda é um FPS de 30. Então, uma pele de um fototipo mais alto, e quando a gente fala fototipo mais alto, é uma pele mais escura, ok, a gente pode recomendar um filtro mínimo. Mas o ideal para todos é um filtro 50 mais. Ideal também que procure no rótulo, que ele vai ter a proteção para amplo espectro, UVA e UVB. Eles já costumam colocar isso no rótulo. A textura adequada ao tipo de pele. Então, nessa hora, vai priorizar qual é o meu tipo de pele. Ser resistente à água, né, quando indicado para aquela pessoa que faz esporte ou que fica muito tempo na água ou muito tempo no esporte, então sua muito, então é ideal que seja resistente à água. Fórmula adequada, se a pele for sensível, acneica ou infantil. E sempre a gente pede a orientação de um dermatologista, né, que é o profissional mais adequado para essa ajuda específica, principalmente quando tem alguma doença da pele ou até tratamentos em andamento. A senhora citou, né, que as pessoas de pele mais escura
podem usar um fator de proteção menor, mas ainda assim vale a gente reforçar aqui Tem que que elas usar. também Tem que usar. Exato. A pele negra também faz câncer de pele, também envelhece, então tem que usar. Todo mundo tem que usar. Perfeito, doutora. E lá no comecinho a gente falou um pouquinho do pó, né, que ele não substitui. E aí eu queria falar um pouquinho também da maquiagem com fator de proteção solar. Não substitui o protetor. Não, olha só. A maquiagem, normalmente, a gente não passa uma quantidade adequada da maquiagem para que ela faça esse papel de protetor, né? Então, mesmo uma maquiagem com proteção solar, a gente pede a associação dela com o protetor. Então, você vai usar as duas coisas: o protetor por baixo, a maquiagem por cima. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a quantidade do protetor que a pessoa tem que passar. Porque, como eu disse lá no começo, é tão caro, né? E aí a gente fica na dúvida. Explica pra gente, doutora Márcia, o que os dermatologistas indicam para cada região do corpo. É que muitas vezes o ideal indicado não é o ideal para o bolso do brasileiro, né? Mas enfim, o ideal para rosto e pescoço, se a gente fala de uma cobertura uniforme, seriam 2 dedos. Então a gente chama de regra dos 2 dedos. São as duas polpas dos dedos, né? Não são 2 dedos completos, mas ali 2 pontas de dedo cheia do produto, e isso serve para o rosto e para o pescoço. Agora, para áreas do corpo, a gente vai ter a medida de uma colher de chá. Então, cada braço, uma colher de chá. Áreas maiores, peito com abdômen, 2 colheres de chá. Costas inteiras, 2 colheres de chá. Cada perna inteira, 2 colheres de chá. Porque aí fica mais fácil para a gente basear. Então, é uma regrinha de 2 dedos para rosto e pescoço, 2 colheres de chá para áreas maiores. E para quem vai à praia ou à piscina, o ideal é passar o protetor antes de sair de casa, né? Isso, a melhor maneira de aplicação é: bota o protetor antes de vestir a roupa ou o biquíni, espalhar em movimentos longos, movimentos firmes. O ideal é não economizar, né, nessa hora de passar o protetor, e aguardar 15 a 20 minutos antes de ir ao sol. Então, o ideal é passar antes de chegar no ambiente externo, né, antes de ir para a praia ou antes de ir para a piscina. Fazer isso ainda dentro de casa. E aí você está falando da importância de espalhar. Para quem usa o protetor de spray, adianta só pulverizar o spray ou tem que espalhar direitinho também? Pois é, o protetor solar em spray, embora ele seja prático, ele tem esse maior risco de subdosagem, né? Eu acho até ele muito interessante em áreas de pelo, tipo homens, né? Um peito mais cabeludo, pessoas com pouco cabelo. Eu acho ele prático, mas ele tem maior risco de subdosagem. Então, a quantidade ideal dele é pulverizar bastante, até a pele ficar visivelmente úmida, e, em média, para um braço, 6 a 8 borrifadas. Umas costas, 10 a 15 borrifadas. Perna, umas 10 borrifadas. Algumas dicas que a gente fala, né? Borrifar a curta distância, não é para borrifar no ar, igual o produto de inseto, não é isso? Borrifar a curta distância e espalhar o produto com a mão depois. Isso é obrigatório, não basta achar que borrifou, tá tudo certo. Borrifou, espalha o produto. E sempre reforçar em áreas mais difíceis, né? Ombro, lombar, atrás do braço. A gente fala que é errado só borrifar e sair, porque isso não vai garantir que ele alcançou o fator de proteção real. Você citou o ombro, a lombar, atrás do braço. Tem esses lugares, né, do corpo que costumam ser esquecidos. Tem mais algum? Super importante orelha, que normalmente as pessoas não passam protetor solar na orelha. A orelha é um lugar de bastante incidência de câncer de pele, e homens carecas, calvos, precisam passar no couro cabeludo, e mesmo mulheres, que a gente sabe que a quantidade de cabelo depende, né, de pessoa para pessoa. Então, mesmo mulheres que tenham pouco cabelo, vale a pena dar 2, 3, 5 borrifadas do protetor solar em spray no couro cabeludo. E aí você falou de quem não tem cabelo, quem tem o cabelo mais ralo, né? Ou às vezes a pessoa Aham. tá com algum penteado, que nem hoje eu tô com meu cabelo trançado, tá aparecendo um pouco do meu couro cabeludo. Dá para passar o protetor do corpo na cabeça? Super dá, mas é mais fácil passar, nesse caso, se ele for em spray.
porque aí você consegue um espalhamento melhor da área sem deixar o cabelo tão gorduroso, porque se o teu protetor solar para o corpo for em creme, e aí você vai passar esse creme no cabelo, ele vai ficar ali mais gorduroso. Então, o ideal nesses casos é o spray. Certo, doutor. E depois de quanto tempo é indicado repassar o protetor? O de spray ou no geral? O geral. Se o paciente está ali fazendo aquela fotoexposição, 2 horas seria o ideal. Mas se ele vai na água ou se ele suou muito, repassar logo imediatamente após a saída da água ou da atividade física. Ainda que ele só tenha 1 hora de protetor, suou muito, passa de novo. Agora, tem um lugar que muita gente se esquece de proteger, que são os lábios. E aí fica com a boca até inchada, né? Se passa muito tempo ali com a exposição solar. O que você indica, doutora? Pode passar o mesmo protetor da pele nos lábios ou tem que ser um protetor especial? O ideal para lábios é um protetor especial. Existe um protetor próprio para essa área, que são os sticks ou batons, né? Aquele batom labial, mas com a proteção solar. É um formato de batom. E aí esse é o ideal, porque ele vem num veículo ideal, com manteiga de cacau, com ceramida, com que adapta melhor para essa área. Ou, se no caso a mulher tá de batom, ela não precisa tirar o batom, ela vai passar esse stick labial por cima do batom. Uma outra área que as pessoas esquecem muito de passar e é muito importante é dorso de mão e dorso dos pés, tá? Mão, muitas vezes as pessoas já estão embaladas no braço, elas até passam, mas os pés, com frequência, as pessoas esquecem de proteger o pé e precisa usar. A parte de trás das pernas também, né? As dobras, isso, atrás, né? A parte de trás do braço, essa dobrinha interna da perna, são áreas normalmente esquecidas e que precisam ser lembradas na hora dessa aplicação do protetor solar. Então, para resumir, o que a gente deve observar na hora de comprar um protetor solar? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve entender é qual é o nosso tipo de pele. Segunda coisa a procurar, fator de proteção. De preferência, como a gente falou, 50. Seria o ideal, né, para essa pele. E aí, a gente, sabendo definir qual é o nosso tipo de pele, é mais fácil na hora de optar. Seja creme, loção, bastão, você precisa entender qual é o seu tipo de pele. Agora, de uma maneira geral, uma coisa que adequa para todo mundo é um fluido, tá? Uma loção fluida, porque aí você vai conseguir usar tanto para o rosto quanto para o corpo, que tenha uma marca confiável, não é? Não dá para a gente comprar qualquer protetor de pele. A gente sabe que às vezes tem até uma certa venda ilegal e aí não obedece às regras da vigilância sanitária e a gente não sabe ao certo quanto de fator de proteção solar tem naquela embalagem. Então, procurar marcas de confiança que tenha proteção para UVA e UVB. E, logicamente, sempre que possível, buscar orientação de um dermatologista, Exatamente. como nós fizemos aqui hoje. Doutora, eu tenho certeza que suas dicas foram muito úteis para quem está nos ouvindo. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada, eu espero ter ajudado e é exatamente isso que você falou, né? Consultar o dermatologista, que ele vai saber indicar aí qual o melhor produto indicado para o seu tipo de pele, para entender se é uma pele mista, oleosa, seca, sensível, se você tem alguma doença associada, algum quadro específico associado, né? Para você estar bem protegido aí durante essa exposição solar e curtir o verão com segurança. Exatamente. Muito obrigada, então, doutora. Esse podcast teve produção de Paula Neiva, gravação de Ana Bazella, edição de Dayana Orozco e direção de Karina Dorigo. Esse podcast tem informação útil para a sua saúde. Compartilhe com a família e os amigos para que todo mundo proteja bem a pele nesse verão. Eu sou a doutora Thelminha e a gente se vê na semana que vem.